Bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso mini curso de TradingView, e nessa aula nós vamos falar sobre painel de negociação. E o objetivo dessa aula é ensinar vocês a utilizar o painel de negociação com a carteira de trade de papel, o paper trade, para que você pratique operações sem arriscar o seu dinheiro real. Mas antes de começarmos, o que é paper trade? Paper trade basicamente é uma forma de você treinar as suas operações em um ambiente simulado, sem expor o seu risco aí financeiro, sem expor o seu capital nas operações. E como de costume, você já deve conhecer muito bem essa tela do TradingView e eu já trouxe aqui o gráfico do BTC para que nós possamos fazer aqui alguns trades simulados utilizando o gráfico do BTC no par USDT. E para acessar o painel de negociação, onde você eventualmente pode utilizar o paper trade ou a sua corretora, por hora iremos ver o paper trade, mas na próxima aula iremos estender para o uso da corretora dentro do TradingView. E para que você faça isso, basta navegar aqui até esses menus inferiores que eu já apresentei anteriormente, clicar aqui no painel de negociação. Basicamente você vai ver diversas opções de corretora. Por hora, usaremos aqui o Paper Trade, seria o nosso trade simulado dentro do TradingView. E essa estratégia de utilização para você iniciar primeiro no Paper Trade, ela é muito interessante porque você vai conhecer as funcionalidades do trade, qual botão que aperta, tipos de ordem. Então é melhor que você comece pelo Paper Trade antes de conectar a sua corretora. Então clicando aqui em Paper Trade, ele vai dar algumas informações para a gente aqui. Por exemplo, o Paper Trade também é conhecido como negociação simulada, permite que você pratique a compra e venda de títulos e o processo é semelhante a uma negociação real, exceto pelo fato de que o usuário não usa dinheiro real. Então vamos fazer isso, vamos conectar aqui uma conta do Paper Trade, seria a nossa negociação aqui simulada. E ele vai te dar um capital. Como eu já pratiquei bastante fazendo paper trade, então eu tenho um capital um pouco maior, mas geralmente ele vai vir ali com a mão de 100 mil dólares para que você possa fazer negociações virtuais. Então vamos conhecer primeiro o painel de negociação antes de você se aventurar no paper trade. Nota que eu já tenho aqui um trade simulado, ele já traz para mim aqui as minhas preferências de negociações, e aí traz qual o saldo da minha conta, se eu quero exibir ou não. Então eu posso estar ocultando o saldo da minha conta aqui, esse saldo que aparece aqui do lado. O valor da conta também eu posso estar ocultando e o PLN também. Então os resultados aí que você fez dos seus lucros, das suas percas durante esse período de trade. Clicando aqui também em conta, você vai ter uma conta que você vai dar um nome para ela. Eu dei um nome de Buba Cripto, é uma conta anterior, mas você pode criar uma nova conta. Vamos dizer que você já fez um certo lucro e quer começar novamente uma outra moeda, sabendo ali qual seria a rentabilidade da sua estratégia, seja estocástico lento, máximas e mínimas, 1, 2, 3 de compra. Então você pode criar várias contas dentro do Paper Trade e aplicar estratégias diferentes. Vamos criar uma nova conta aqui. Vamos dar o exemplo de aula trading simulado. E aqui você pode colocar o quanto que você quer começar com esse capital. Bom, eu recomendo que você traga o mais próximo da sua realidade. Digamos que você tem um capital disponível para fazer trade, seja aí do valor de 1.000 dólares. Coloca um valor aí mais próximo real para que você não tenha aquela, nossa, eu tenho muito capital, então eu posso perder. Você tem que realmente colocar em prática os seus ensinamentos no mundo de simulação como se você estivesse operando no ambiente real. Então eu vou deixar aqui o valor de 1.000 dólares para que a gente faça essa simulação aqui. Então nota que agora essa carteira aqui de trade simulado, ela tem o valor montante de 1.000 dólares, que é tudo que você tem para que você comece aí a fazer as suas contas simulando um ambiente real. Dessa forma, você pode aplicar as estratégias que você já aprendeu conosco aí nos cursos de análise técnica e também de setups quantitativos e colocar em prática para ver se essas estratégias, rodando backtest, como se realmente você estivesse no mundo real, se elas são realmente estratégias que vão te trazer uma rentabilidade. E da mesma forma, você tem que levar em consideração tudo que você aprendeu na gestão de risco. Se você não aplicar como se estivesse fazendo no mundo real, é muito provável que você não vai evoluir. Você vai ficar travado porque vai ser um leão quando estiver no ambiente simulado, mas vai ser um gatinho quando estiver no mundo real. Então já treine a sua mente na mentalidade correta quando você estiver utilizando o Paper Trade. Vamos conhecer um pouco mais do painel. Aqui eu tenho as posições abertas, no momento nós não temos nenhuma. Quais ordens, nós já colocamos para ser executada, também não temos nenhuma.
histórico da conta e o diário do trade. Isso aqui também é uma função muito importante para que você consiga registrar as suas percas e os seus ganhos dentro do trade. Então agora que você já conhece o painel de negociação, que tudo que nós passamos até o momento também pode ser aplicado em corretoras. Essas são as mesmas funções que irá desbloquear para você quando você conectar sua corretora. Vamos agora conhecer um pouco dos botões de ações de compra e de venda dessas ordens e como nós podemos setar stops e setar alvos quando abrirmos uma posição dentro do painel de trading. Então, clicando aqui em cima, ao lado do trade simulado, nós temos um botão de trade e clicando nesse botão, ele abre para a gente um painel à direita com algumas informações sobre o trading. Nós temos aqui o nosso livro de pedidos, né, que é onde nós estamos posicionando as ordens, e também temos o nosso order book. É como se realmente estivéssemos numa corretora, onde temos que colocar uma ordem ali no mercado, uma ordem a limite, para que ela seja consumida dentro das ordens que já estão posicionadas no order book. Então, voltando aqui para o nosso painel de pedidos, nota que eu tenho dois botões exatamente como seria na corretora. Um botão para venda, então sim, é possível você fazer também operações simuladas no sentido de short, e também temos aqui o botão de compra, que também são botões para normalmente você fazer operações para long, com toda certeza. Note que também é possível utilizar a simulação tanto para uma ordem a mercado quanto para uma ordem a limite e também para ordens de stop. Essas ordens de stop não é necessariamente como você deve estar imaginando, uma ordem de stop. As ordens de stop são aquelas ordens que nós colocamos uma ação como se fosse uma ordem a mercado. Você vai entender um pouco mais sobre isso quando nós passarmos pelo curso de mercados futuros. Então, atente-se apenas nesse momento para as ordens de mercado, que são aquelas que são executadas imediatamente no preço, ou a ordem a limite, que é aquela ordem que tem que esperar o preço chegar no valor para que ela seja executada. Mais abaixo nós temos aqui a quantidade, né? Quantidade das unidades que você vai comprar do ativo. Mais abaixo nós também temos os nossos alvos. Sim, é possível já projetar uma operação e deixar os alvos setados, tanto no TradeView como na corretora. Assim também como podemos deixar os alvos projetados para o stop, prevenindo a perca maior do nosso capital. Uma observação que temos aqui no painel de negociação, nessa área que nós fazemos o pedido, que não necessariamente tem nas corretoras, é o tempo de vigor que essa operação vai ficar aberta. Por exemplo, quando você opera no mercado tradicional, você precisa especificar se o seu trade vai ser um day trade, uma semana e etc. E aqui nós temos essa mesma simulação. Porém, para nós que operamos em criptomoedas é extremamente desnecessário, até porque nas corretoras você não vai precisar setar essas funções. Eu vou setar um valor de $200 aqui dessa operação. Então eu vou fazer uma compra aqui no valor simulado. Eu vou colocar uma compra de $200. Isso vai me dar aproximadamente 0,0028 BTC, né? É uma fração bem pequena, uma vez que o BTC hoje ele está ao preço aqui de $67 mil, e nós queremos abrir uma ordem. E esse valor vamos começar com a ordem a mercado primeiramente, para que essa ordem seja executada imediatamente após apertarmos o botão de compra. Mas antes, eu posso setar os nossos alvos e também o stop dessa operação. Então, digamos que meu stop da operação ele ficasse nessa região aqui dos $57.034. Então, eu coloco meu stop aqui, posso setar esse preço de $57.034, da mesma maneira que eu posso também setar na minha operação o meu alvo. E aí eu posso colocar o meu alvo tipo aqui na casa dos 71.609. E aí eu venho para cá e coloco 71.609. Nota que a ordem acabou de ser executada. Então vamos fazer a nossa primeira operação simulada no sentido de long, e eu vou colocar a nossa ordem a mercado primeiro, depois a gente passa para o limite. E ordem a mercado, eu não preciso setar o preço, porque eventualmente ela vai entrar imediatamente. Enquanto na ordem limite, eu precisaria setar qual o preço que eu quero que essa ordem seja executada. Então, pode estar distante, mas quando chegar lá, ela faz essa entrada. Eu vou deixar aqui na ordem a mercado. E eu vou colocar aqui um risco para essa operação, um valor, vou colocar $200.
para essa operação. Nota que isso aqui vai ser um valor de 0,0028, que é o preço do BTC agora, e se eu fosse comprar esses $200. Eu também posso colocar o stop dessa operação, mas eu não vou colocar. Eu vou apenas clicar no botão de compra e nota que a minha ordem de compra ela já foi lançada. O pedido de compra aqui foi alocado para o BTC. Eu estou utilizando a BingX como uma exchange que vai passar o preço atual. Então você pode testar isso inclusive em outras corretoras, mas o par que eu estou utilizando aqui é na BingX. Você poderia fazer isso na Bybit, na Gate.io, na OKX, BitGet ou qualquer outra corretora, como a Binance também pode incluir diversas corretoras como exemplo do preço que você está seguindo. E nota que aqui em posições nós já temos uma posição aberta, que é uma posição na BingX, no par BTC USDT. Estou simulando o mercado aqui de futuros já, seria um mercado que eu posso colocar alavancado. Foi listado aqui como comprado, então realmente fizemos a compra na quantidade de 0,0029 BTC a um preço médio de $67.398, que seria o preço atual do BTC. Nota que eu não tenho nenhuma realização de lucro e também não tenho nenhum stop loss, mas eu já consigo ver aqui o PLN dessa minha operação, que nesse momento ele está negativo, estou negativo 22 centavos, né? No momento que nós apertamos o botão, já tivemos uma oscilação do preço que deu um PLN negativo. Mas você deve estar se perguntando como então setar esse stop depois que a operação está aberta. No TradeView, assim como você também vai poder fazer isso quando você tiver com a sua corretora conectada, é muito simples. Basta você repousar o mouse nessa linha onde sua operação foi lançada, que vai aparecer dois botões aqui, como o TP, que seria de Take Profit, e também o SL, que seria de Stop Loss. Você pode simplesmente clicar e arrastar. Eu vou começar primeiro colocando o stop nessa operação, clicando aqui no SL, segurando e arrastando para baixo. E aqui eu vou soltar o meu mouse e eu já defini o stop dessa operação. Olha aqui que agora eu já tenho um stop setado em $63.245,63. E agora eu também vou setar o Take Profit dessa operação. Eu vou clicar e arrastar aqui para cima, soltando. Nós já temos agora também o Take Profit. Então essa realização ela vai ser 100%. Vou finalizar a operação 100%. E agora eu vou colocar o tempo gráfico de 1 minuto, justamente porque eu quero ver quanto que eu vou poder vender isso daqui junto com vocês. Eu vou arrastar novamente aqui. Vou trazer esse Take Profit um pouco mais para perto e aí eu vou ver se há possibilidades do preço chegar por aqui nessa região. Da mesma forma que eu vou pegar o Stop Loss e vou arrastar bem aqui para perto para que nós possamos ver um dos lados aí, né, seja no Gain ou no Loss, essa operação sendo fechada automaticamente. Então, ó, setei o Stop Loss da operação, setei o Take Profit também dessa operação. Coloquei um Take Profit abaixo da minha entrada, é possível você fazer isso. Dessa maneira a gente pode sair da operação com um prejuízo, mas ao mesmo tempo mantendo o meu prejuízo máximo. Isso é quando a gente imagina que o trade não vai voltar para cima, a gente quer sair da operação, mas também deixar o nosso stop como segurança. Não é recomendável fazer isso, eu estou fazendo para que aconteça aqui o fechamento automático dessa operação. E vamos aguardar um momento, já que estamos no gráfico do minuto, deve reagir rapidamente aqui o fechar dessa operação. Vou arrastar um pouco mais aqui e olha só, fechou a operação automaticamente. Só para que nós possamos analisar um pouco mais do painel de negociação e ver o histórico de trades, né? É possível a gente ver o histórico dessas operações e também o histórico de tudo que nós fizemos, né? De arrastar os alvos, colocar o stop, isso aqui também fica registrado. Aqui nós temos o diário do trade, que seria os nossos resultados, seja ele positivos ou negativos, tudo ficariam registrados aqui, ó. No momento que a gente modificou a ordem, quando nós arrastamos ali o stop ou o Take Profit, tudo isso vai ficando registrado no diário do trade até o momento, né, que fechamos a operação 100%. Na área de posições, eu vou deixar ainda em 1 minuto. É mais didático, né? Você não vai operar em 1 minuto. Eu espero que não. Então agora eu vou ensinar o conceito de colocar uma ordem no limite e que você possa entender como funciona a ordem limite. Em seguida também vou fazer uma ordem stop para que vocês entendam a diferença dessas duas ordens. Primeiro, começando com a ordem limite. Se eu quiser utilizar uma ordem a limite, eu tenho que colocar essa ordem abaixo do preço atual. E eu vou lançar uma ordem a limite aqui de $200 para que nós possamos simular esse preço. Está em 67.413 e eu quero comprar se chegar em 67.426, por exemplo. E aí eu vou clicar no botão aqui de trade. Nota que essa ordem já entrou
imediatamente. Isso porque eu lancei uma ordem de compra acima do preço atual. Ela entra como se fosse uma ordem a mercado. E esse é o mesmo funcionamento que acontece nas exchanges. Quando você tenta fazer uma ordem limite e você coloca o preço dessa ordem limite acima do preço atual, você está comprando uma ordem a mercado. É bom você ficar atento a isso. Caso você queira fazer de fato uma operação que quando o preço chegar naquele preço, você execute a compra, você tem que colocar abaixo do valor atual. Isso para a ordem ao limite. Vamos fechar essa operação aqui, ela já foi executada imediatamente. Eu vou fazer uma operação agora com stop, que seria ali uma operação onde você consegue setar uma faixa de preço de entrada. E eu vou colocar aqui uma posição, por exemplo, pode ser até mais alta, 67.480. Então eu tenho 67.480, é onde eu quero comprar, e quero comprar a fração de $200. Olha o que vai acontecer quando a gente setar essa ordem desse modo, com a ordem a stop. Clicando aqui no botão de compra, não entrou na operação. Estamos com a nossa ordem lançada aqui dentro do nosso book e ela só será ativada caso o preço chegue a esse patamar. Se o preço não chegar a esse patamar, você ainda pode fazer da mesma forma com os nossos stops, o nosso take profit, você pode simplesmente arrastar essa ordem até que você se sinta confortável. E isso tanto para cima quanto para baixo. Você pode ficar abaixo do preço, acima do preço, não vai fazer nenhuma diferença. Eu vou colocar aqui um pouco mais para baixo para tentar acompanhar o preço, para que a gente saia dessa parte de ordens e entre direto em operações. Quando o preço chegar lá, ele vai entrar em operações. Vou baixar um pouquinho mais, não, já está caminhando. Espera um pouquinho aí. Pode ser que ele entre na operação dentro de alguns segundos. Quase lá, só uma laminha. Pronto, nota que agora acabou de entrar aqui na operação. Entramos na operação aqui, não temos mais aquela ordem lá, ela já está como executada e temos aqui uma compra e agora sim o nosso PLN está positivo, né? Então, da mesma maneira que nós fizemos com a ordem a mercado, nós podemos também fazer o take profit dessa operação, arrastando aqui o take profit, uma vez que você está já dentro da operação. Não é possível fazer enquanto a ordem ainda não alcançou a sua entrada. Então, uma vez que você já alcançou a sua entrada, você consegue manipular o stop e o take profit da sua operação e dessa forma você já pode deixar tudo preparado e posicionado e tomar aquele seu café, curtir um parque enquanto sua operação está rolando dentro do trade, seja ele simulado, como nós estamos fazendo aqui com o trade de papel, ou seja, conectando a corretora, que será o tema da nossa próxima aula. Bom, agora sim a ordem está quase fechando, né? Está quase pegando o stop e pegou o stop. Então, tanto esse aviso sonoro vai ser a sua indicação que a operação foi encerrada ou entrou na operação, como também esses pop-ups que aparecem aqui. E aí você pode acompanhar o desenvolver dos seus trades, tanto com as operações a mercado, como operação a stop ou como operação a limite. Eu acredito que você vai praticar bastante as estratégias agora que você conhece essa ferramenta. Não necessariamente você precisa estar com a BingX, com a Bybit no modo de treinamento. Aqui no TradeView já pode ser um excelente local para que você possa conhecer e trabalhar um pouco mais as suas estratégias durante o nosso curso do Profissão Trade. E é isso, agora que você já sabe como interagir com o painel de negociação e o Paper Trade, eu peço que você pratique bastante. Use aquelas estratégias que vocês já aprenderam durante as nossas reuniões do Profissão Trade, ou se você não faz parte do Profissão Trade, use qualquer uma outra estratégia que você já tenha em mente como fazer esses trades, seja com estocástico lento, 1, 2, 3 de compra, máximas e mínimas, um rompimento de padrões gráficos, não sei, escolha a sua melhor estratégia e faça uso do Paper Trade para que você possa gerenciar melhor, conhecer melhor os seus sentimentos nas operações e ao mesmo tempo não se expor, botando seu capital aí em ruína nessa fase de aprendizado. Faça bastante teste, faça bastante uso disso. Não se envergonhe treinar o seu trade. Eu não conheço nenhum profissional muito bem sucedido que não passou por um determinado treinamento. Você não pode ser um motorista ou um piloto de avião sem ter passado por vários treinamentos e principalmente nos simuladores. Isso aqui é uma ótima ferramenta. Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde nós colocaremos a corretora conectada no TradeView para fazer operações utilizando a corretora.